Pode começar, doutor. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, em nome da Soperj, para apresentar mais uma live, dentre as inúmeras que a nossa querida Soperj vem apresentando. Dessa vez, a nossa live será organizada pela região Lagos, cuja presidente é a doutora Denise Garcia de Freitas Machado Silva. E o tema hoje da nossa live será alimentação saudável na fase pré-escolar, e teremos como palestrantes a doutora Mônica Morrison e a doutora Alana Lacerda. Depois, então, das apresentações, abriremos, então, para debate, né? Bem, eu passo, então, a palavra para a doutora Denise para seguir o roteiro da live e espero que todos aproveitem a live. Por favor, Denise. Boa noite a todos, muito obrigada pela presença. Eu gostaria de apresentar, então, pela Soperj, é uma parceria da Soperj Regional Lagos, Soperj Rio, com a Nestlé, e a gente vai apresentar a doutora Mônica Moretson agora, né? Então, a primeira apresentação é a doutora Mônica de Araújo Moretson, que vai falar sobre a alimentação do pré-escolar. E a doutora Mônica, ela é professora substituta de nutrologia da UFRJ e é presidente do Departamento de Nutrologia da Soperj. Ela é nutróloga e vai nos presentear aí com essa conferência, então. Doutora Mônica, por favor. Apareceu aqui, doutora. Só minimiza para mim a aba do Teams, por favor. Pronto? Pode ir, doutora. Pronto. Olá, boa noite a todos. Denise, obrigada pelo convite. Bom, inicialmente, a apresentação seria sobre alimentação saudável na fase pré-escolar, mas a Denise pediu para eu falar um pouco, dar um enfoque em dificuldade alimentar. Então, eu optei por falar um pouco das duas coisas. Então, eu mesclei a apresentação com as duas situações, sem detalhar muito dificuldades alimentares, porque dificuldades alimentares é uma aula por si só, mas dá para falar um pouquinho sobre as duas coisas. Então, a fase pré-escolar é caracterizada pela faixa etária de 2 a 6 anos, e é bem diferente, né, o ritmo de crescimento bem diferente dos primeiros 2 anos de idade, quando a criança ganha peso, triplica o peso de nascimento no primeiro ano, cresce 25 centímetros, enfim, o ritmo de crescimento de ganho de peso é muito intenso, e na fase pré-escolar isso diminui bastante, quer dizer, o ritmo de crescimento é regular, as crianças ganham em torno de 2, 3 quilos por ano e crescem entre 5 e 7 centímetros, quer dizer, diminui bastante o ritmo de crescimento, e com isso também diminui o apetite. As crianças elas têm aparência magra, especialmente com 5, 6 anos, né? Aparece costelinha, aparece as vértebras, os pais ficam bastante incomodados com isso, e se eles não são adequadamente informados, né, orientados sobre essa condição, né, diferente do que das crianças menores, eles acabam tomando, né, atitudes equivocadas, muitas vezes aumentando o risco de distúrbios alimentares e criando uma situação assim bem complexa, né, para a família, para o pediatra lidar. Então, assim, eu acho que é nosso papel orientar esses pais antes que as crianças entrem nessa fase desafiadora, orientar os pais para o que vai vir pela frente. E essas crianças, elas têm um comportamento assim alimentar bem peculiar. E é uma idade crítica para o desenvolvimento de dificuldade alimentar, porque é exatamente nessa idade, nessa época, em que os hábitos alimentares vão ser sedimentados.
Então, o comportamento alimentar é muito imprevisível e variável. A criança, num dia, ela come muito bem, no dia seguinte, ela come mal, ou numa refeição, ela aceita bem o alimento, no almoço, no jantar, ela já não aceita. O alimento que ela aceita bem num dia, no dia seguinte, ela já não quer mais. É uma loucura. A neofobia, que é a recusa em experimentar alimentos novos, é mais comum entre 1 ano e meio, 2 anos, mas pode persistir ainda nesse começo da fase pré-escolar. Na verdade, é comum que isso aconteça. O apetite é bem influenciável por fatores externos, então, nos dias mais quentes, a criança tende a comer um pouco menos. Se ela está cansada, com sono, o apetite também diminui. Se ela está praticando muita atividade física, tem que estar brincando, está cansada, isso acaba interferindo com o apetite também. A ingestão de alimentos doces ou ricos em gorduras próximos às refeições principais também pode interferir com o apetite, enfim, várias interferências. A preferência é por alimentos doces e ricos em gordura. É importante que os pais estejam atentos aos sinais de fome, de saciedade. Aparentemente, essas crianças elas comem menos e com menos apetite do que as crianças menores, né, do que os lactentes. É importante também estimular a independência dessas crianças para comer. Muitas delas elas comem melhor quando comem sozinhas. Elas querem estar independentes para comer. As exposições repetidas são importantes para elas se condicionarem a aceitar esses alimentos. É muito comum, nessa idade, a seletividade para vegetais e para as frutas, e é muito comum que as famílias deixem de oferecer esses alimentos quando a criança passa a recusar, e ela deixa de ter contato com esse tipo de alimento. E aí, para retomar isso lá na frente, é muito mais difícil. Então, exposições repetidas é uma maneira de a gente evitar ou minimizar essa seletividade. É importante uma alimentação mais lúdica, né? Alimentações coloridas, pratos mais coloridos, porque alimentações monótonas, pouco coloridas, isso também reforça um pouco a recusa e a seletividade. E um fato interessante que eu acho que é importante a gente abordar, especialmente quando a queixa dos pais, o meu filho não come, ele come muito pouco, é que a criança ela pode, através da alimentação, chamar a atenção para algum conflito, seja o conflito na família, seja um conflito dela com o cuidador, com o pai ou com a mãe, isso pode se expressar na alimentação. E o estilo parental, eu coloquei aqui, vou falar um pouquinho mais à frente, que é importante quando a gente vai abordar essas questões, essas dificuldades alimentares, a gente entender como que é o perfil do cuidador ou da pessoa que alimenta, que lida com a alimentação da criança, como que essa pessoa lida com essa situação. Entendendo isso, vai facilitar a nossa abordagem. Bom, essa é uma pesquisa que foi feita pela internet, com 1.000 famílias, 1.000 famílias, né, pais e mães. A grande maioria das crianças em idade pré-escolar, a renda familiar, 37% recebem até 3 salários mínimos, 31% de 3 a 10 salários mínimos. Aí eu pensei algumas perguntas, que eu acho assim, bem pertinentes, porque são coisas que a gente lida no dia a dia no consultório. Então, quando perguntado, seu filho apresentou algum tipo de dificuldade alimentar? 61% disseram dificuldade em experimentar novos alimentos, uma conhecida neofobia. 53% recusa em comer ou comer pouco. 44% recusa para comer frutas e vegetais e 42% seletividade de uma forma geral. Quando perguntados qual a idade de apresentação de alguma dificuldade alimentar, a grande maioria, mais de 40%, foi na idade pré-escolar. Os principais desafios na alimentação, 71% responderam que é instituir uma alimentação mais variada e 66% fazer com que as crianças consumam frutas e vegetais. E quando perguntados qual a maior preocupação em relação à dificuldade alimentar do seu filho, 86% responderam que é afetar a imunidade e aumentar o risco de doenças, 77% afetar o crescimento e 45% afetar o desenvolvimento intelectual.
Essa pesquisa foi feita no início do ano, a gente já estava em vigência da pandemia, então isso talvez tenha contribuído, esse 86% tenha contribuído para isso. E, por fim, quando perguntados quais as causas da dificuldade alimentar do seu filho, 33% responderam exemplo inadequado da família, o que é extremamente comum, 17% falta de tempo e 15% falta de orientação do pediatra. Na verdade, é o nosso dever mesmo orientar a criança, orientação, né, fazer orientação alimentar para essas crianças, mas muitas das vezes a gente faz orientação alimentar e a família não segue, né, ou porque não são exemplo para a criança, ou por falta de tempo, ou por outras inúmeras razões. Mas é o nosso papel orientar. Essa pirâmide alimentar é de um artigo muito, muito bom do Kessner. Foi a Beth, inclusive, que me passou esse artigo, obrigada. Ele mostra o seguinte, os pais relatam dificuldades alimentares em 25% das crianças, mas desses 25%, apenas de 1 a 5% são transtornos alimentares. O restante são dificuldades alimentares leves, que a gente vê no dia a dia no consultório, ou percepção equivocada dos pais, e o restante das crianças normais. Então, apenas 1 a 5% são transtornos alimentares, como transtorno evitativo restritivo, ou seletividade alimentar grave e outros, fobia alimentar. Então, desses distúrbios alimentares, a gente pode dividir em 3, variando em graus de gravidade. A seletividade é o mais comum, corresponde a 2/3 das dificuldades alimentares. É mais comum entre 2 e 6 anos, mas pode persistir. Normalmente, eles se resolvem na idade escolar, mas pode persistir em um número de casos, assim, até 20% na idade escolar. O apetite limitado ou anorexia infantil em 25% dos casos e a fobia alimentar em 1%. Esse fluxograma também desse artigo, ele é bem interessante, prático, assim, para o consultório, para a gente ter em mente, assim, como que vai seguir esse diagnóstico. Então, diante de uma queixa materna ou paterna de dificuldade alimentar, que é muito nosso dia a dia no consultório, a gente vai fazer anamnese, exame físico, vai avaliar nutricionalmente essa criança, se ela está com baixo peso, peso elevado, se ela está retificando na curva ou não, mas estar atento para sinais de alerta para alterações comportamentais e sinais de alerta para doença orgânica. Eles chamam no artigo de red flags. E aí vai investigar, a gente vai categorizar essa criança como tendo apetite limitado, ingestão seletiva ou uma criança com fobia alimentar. E avaliar, dentro desse contexto, o estilo do cuidador. Se ele é responsivo, controlador, negligente ou indulgente. Como eu disse, isso vai ajudar na nossa... como que a gente vai abordar essa família. Os sinais de dificuldade alimentar, eu não vou falar de todos, porque não dá tempo da apresentação, mas eu achei importante citar isso. Os sinais de dificuldade alimentar são quando eu tenho uma duração muito prolongada das refeições, então, refeições que duram mais de 40 minutos, 50 minutos, recusa alimentar de grupos de alimento ou de quantidades de alimento mais de um mês, refeições perturbadoras, com briga, choro, vômito, crianças que jogam prato para o alto, aquelas refeições nada tranquilas, a ausência de alimentação independente quando a criança tem condição de se alimentar sozinha, a alimentação, crianças que comem, que recebem alimentação quando estão dormindo, preferencialmente quando estão dormindo, uso de mamadeiras quando a idade já não é adequada para isso, ou quando as mamadas são prolongadas, o comer distraído, que é extremamente comum hoje, né? Então, criança que aceita a alimentação quando ela não percebe que está se alimentando. Então, ela não presta atenção no que ela está comendo, na quantidade que ela está comendo, porque a atenção dela está voltada para alguma outra coisa. Hoje, preferencialmente, são as telas, celular, enfim, televisão. E quando existe falha ao avançar na textura. Então, tem uma criança de 2, 3 anos que não consegue comer comida pedaços. Esses são sinais de dificuldade alimentar e a gente tem que estar atento a isso. Mas, felizmente, não é o que a gente costuma ver no nosso dia a dia. O que a gente costuma ver são as crianças com seletividade alimentar. Então, eu tenho graus de seletividade, eu vou falar do que a gente mais vê, a neofobia,
que é a resistência, né, em experimentar alimentos novos, que faz com que a alimentação fique um pouco seletiva mesmo, porque a criança acaba aceitando os alimentos que são familiares e, obviamente, o que ela prefere. Mas isso é comportamental. O pico de incidência é 1 ano e meio, 2 anos, mas pode se estender um pouquinho mais. E a forma de lidar com isso é expor o alimento repetidas vezes, de 8 até 15 vezes. Expondo esses alimentos, a gente condiciona a criança, aos poucos, a ela aceitar esse alimento novo. Sem estresse. É expor o alimento, mesmo que a criança não consuma. Colocar no prato, estar visível, mesmo que no primeiro momento ela não coma. E tranquilizar os pais que isso vai passar. Na seletividade leve, a gente tem o que chamam de os comedores exigentes. São aquelas crianças que recusam a comida quando tem um pedacinho de coisa verde, um vegetal. São crianças que têm preferência por um tipo único de suco, que bebem o suco, mas não suco de uva, por exemplo, mas não consomem a fruta, que têm preferências, são exigentes nas preferências. E comem aquela alimentação ali sem muitas outras alternativas. Nessa situação, as práticas coercitivas são extremamente comuns. O estilo parental é o controlador na grande maioria das vezes. Então, os pais utilizam de N maneiras para fazer com que as crianças comam, levando ao risco de distúrbios alimentares, né, de dificuldades alimentares posteriores. Na grande maioria das vezes, essas crianças têm um crescimento adequado e, na grande maioria das vezes, a ingestão de macro e micronutrientes também são adequados. Claro que essa avaliação é individual, depende muito do tipo de seletividade, mas na grande maioria das vezes, adequado. Um outro tipo de dificuldade alimentar também que é muito comum é a criança com apetite limitado. E também mais comum é a interpretação, por interpretação equivocada dos pais. São aqueles pais muito preocupados com o crescimento, com o desenvolvimento, e que veem a criança nessa idade mais magrinha e não conseguem compreender, né, que isso é normal, que isso é fisiológico, e interpretam isso como doença ou como alguma condição ruim, e que utilizam N maneiras para fazer com que a criança consuma uma quantidade maior de alimento. Nessas crianças também, geralmente, o crescimento é satisfatório. E a criança agitada, aquela criança que não tem, que é muito curiosa, ativa, alerta, que não apresenta sinais de fome, dificilmente ela pede comida, ela não tem paciência para ficar sentada se alimentando, fica pouco tempo sentada à mesa, come pouco, e não tem interesse pela comida, se distrai facilmente. Nessa criança, dependendo da intensidade desses sintomas, pode haver redução do ganho ponderal. E, por fim, a fobia alimentar, que felizmente não é tão comum. Ela acontece após eventos traumáticos, né, que envolvem a cavidade oral principalmente, como asfixia e engasgos, e pode ser necessário, às vezes, uma situação, por exemplo, na transição da consistência do alimento, na alimentação complementar, de pastoso para alimentação com pedaços, com resíduos, a criança engasgar uma vez ou vomitar, uma vez pode ser suficiente para ela associar aquele momento a um momento ruim, de dor, medo, para ela parar de comer, ou especificamente aquele alimento, ou a refeição. Após procedimentos dolorosos, como aspiração, passagem de sonda, intubação, ou doenças, como constipação, não tem nada a ver com a cavidade oral. Eu atendi uma criança, uma adolescente, que fez um quadro de constipação importantíssimo e evoluiu com um quadro de anorexia. Ela parou de comer por medo de sentir dor. Então, esofagite eosinofílica, constipação, tudo que faz com que a criança relacione comer com desconforto ou com dor. Bom, aí falando dos estilos parentais, é importante a gente conhecer qual que é a relação da criança com o cuidador e vice-versa, como que o cuidador lida com a criança no momento da alimentação. Então, a gente tem o controlador, que é o tipo mais comum. O controlador é o cuidador que tenta controlar a alimentação de todas as formas.
ele ignora os sinais de fome da criança, então a criança come na hora que ele quer, o que ele quer, a quantidade que ele quer, e ele faz de tudo para fazer com que ela coma. Então, suborna, pune, põe de castigo, para dar recompensa, tudo para fazer a criança comer. E a criança, frente a esse controlador, vai ajustar mal calorias, vai comer menos frutas e legumes e tem risco tanto de baixo peso como de sobrepeso. O negligente é aquele cuidador que desiste das responsabilidades e não dá a menor importância para a alimentação. Então, ele ignora os sinais de fome, as necessidades físicas e psicológicas da criança, negligencia não só a alimentação, como a criança, de uma forma geral, os cuidados com ela, não estabelece limites, e a criança, frente a esse cuidador, também não vai se preocupar com a alimentação, vai comer o que tiver disponível. Tem risco de obesidade, porque a escolha acaba recaindo sobre alimentos doces e ricos em gorduras, que são preferencialmente os processados e os ultraprocessados. Isso tem um maior risco de impacto no desenvolvimento e no crescimento, porque, apesar do risco de obesidade, essas crianças acabam ficando mal nutridas com deficiência de micronutrientes, né? A conhecida fome oculta. O indulgente é o cuidador que não estabelece limite nenhum, e quem manda é a criança. Então, ele vai alimentar a criança com o que ela quer, a criança que vai decidir o que ela quer comer, onde, o que e como. O cuidador que vai preparar 3 tipos de comida e a criança não vai comer nenhum daqueles 3 tipos. Ela percebe essa relação e usa isso para manipular a família, os pais, né? E, obviamente, ignora os sinais de fome da criança. E a criança, frente a esse cuidador, tem mais chance de estar acima do peso, porque ela determina o que ela vai comer, ela vai escolher alimentos doces, gordurosos, né? Dificilmente vai escolher comer vegetal. Vai comer menos alimentos nutritivos e com risco de estar acima do peso e malnutrida, como as crianças que são negligenciadas. E o responsivo é o cuidador que vai orientar a alimentação da criança, vai servir de exemplo, né? Ele tem cuidado em conhecer sobre a alimentação, em estabelecer limites, em responder aos sinais de fome da criança. Isso é importante, a gente estar atento. Nem toda criança come as mesmas quantidades, tem crianças que comem pouco, se desenvolvem de maneira adequada e satisfatória. Então, é importante os pais terem essa percepção de quando a criança está com fome, de quando ela está saciada, com a quantidade de comida que ela está saciada. E o estilo responsivo, ele tem essa percepção. Essas crianças comem mais frutas, legumes, derivados de leite, comem menos comidas processadas e ultraprocessadas e tem menor risco de sobrepeso. E tem também menor risco de desenvolver distúrbio alimentar. Esse artigo do professor Elcio Maranhão de Natal, ele foi um estudo transversal com crianças em creches públicas e privadas. Foram 300 crianças em idade pré-escolar. Eles encontraram 37% de dificuldade alimentar nesse grupo, sendo que 25% de crianças com ingestão altamente seletiva. Não houve diferença de IMC nas crianças com dificuldade e sem dificuldade, mas eles chegaram a uma conclusão bem interessante, né? Que as crianças com as mães que tinham perfil responsivo tinham menos chances de apresentar dificuldade alimentar. Esse perfil, esse perfil responsivo das mães é um perfil protetor contra as dificuldades alimentares. Achei bem interessante. E esse outro artigo do professor Mauro Fischer avaliou 100 crianças de 0 a 18 anos, mas a média de idade foi 4 anos, e viu que essas crianças com dificuldades alimentares, elas apresentam consumo excessivo de bebidas açucaradas, especialmente suco, e a maior parte da ingestão calórica na alimentação dessas crianças é suco e leite. Bom, a gente sabe que, independente do grau de seletividade ou das dificuldades alimentares, as deficiências de nutrientes são comuns nessa fase pré-escolar, especialmente ferro, vitamina A, zinco, cálcio. Vários estudos comprovam isso.
e a gente tem que estar muito atento quando atende essas crianças. Na verdade, quando a gente recomenda alimentação e atento quando a gente atende essas crianças seletivas, atento para essas deficiências, e a gente tem que saber como manejar isso. Uma criança, por alguma razão, exclui laticínio da sua alimentação, eu preciso ter saber como que eu vou suplementar isso, como que eu vou sugerir a substituição por esses alimentos. Então, eu vou usar alimentos ricos em cálcio vegetal. Então, se eu não consigo que a criança consuma cálcio de origem vegetal, então eu vou suplementar. E para isso é super importante eu conhecer a ingestão diária recomendada. Eu coloquei a tabela aqui, vou mostrar para vocês. Em relação a macronutrientes, de 1 a 3 anos, de 4 a 18 anos, a diferença é muito pouca, praticamente em relação a lipídio, mas em relação à ingestão calórica, de 2 a 3 anos, a ingestão recomendada é de 1.300 calorias, de 4 a 6 anos, de 1.800 calorias, e essa é a tabela de ingestão diária recomendada, que eu acho muito importante a gente ter, especialmente desses nutrientes que a criança tem maior risco de deficiência. Por quê? Se eu preciso recomendar uma ingestão maior de cálcio, por exemplo, eu preciso saber quanto que uma criança de 4 a 8 anos precisa ingerir de cálcio. Se ela não vai ingerir cálcio alimentar de forma alguma, eu vou suplementar esse cálcio, eu também preciso saber quais as necessidades para poder suplementar. Então, é uma tabelinha que eu acho que todos nós, pediatras, precisamos ter no consultório. A distribuição de gordura na dieta acima de criança de 2 anos deve respeitar essa divisão. Idealmente, gordura trans. Idealmente, não consumir. Mas, se consumir menos de 1% do BET total, de 30% das gorduras, então minimizar o consumo de gordura trans, presente nos alimentos processados principalmente. As gorduras saturadas dos laticínios e das carnes devem corresponder a menos de 10%. Atenção especial a ômega 3. O ômega 3 está presente nos peixes, nos óleos, em alguns óleos vegetais. Então, famílias que não consomem peixe e que não consomem outros tipos de óleo, que cozinham preferencialmente com azeite, por exemplo, têm risco de deficiência de ômega 3. Então, é importante a gente estar atento a isso também. E o ômega 6 é mais difícil, a gente consome com mais frequência na alimentação, ele é mais frequente nos óleos vegetais, mais difícil a deficiência. E sem restrição, respeitando esse 30% do valor energético total, os ômega 9, o azeite, o óleo de abacate, de amendoim. E atenção especial também ao sal, o máximo recomendado pela Organização Mundial de Saúde é de 2 gramas por dia, sendo que um saquinho desse que vem em restaurante tem 1 grama, então é importante estar atento. Evitar sal na mesa, né, saleiro na mesa, e cozinhar com pouco sal. E a OMS também sugere um máximo de ingestão de açúcar de 25 gramas por dia. Uma colherzinha de chá tem 5 gramas. Máximo de 5 colherzinhas de chá por dia. Bom, em relação às porções, a pirâmide alimentar é um instrumento ótimo para a gente mostrar para as famílias, né, as quantidades correspondentes a cada faixa etária. Eu gosto muito da figura desse prato que está no manual da Sociedade Brasileira de Pediatria, manual de alimentação. Ele não define quantidade em porções, mas ele ensina a proporção dos grupos de alimentos no prato. Então, é uma forma mais fácil, mas que mostra como que os alimentos devem ser dispostos no prato, em todos os grupos alimentares. A gente pode usar isso de 2 anos até a adolescência, o que vai diminuir, obviamente, é o tamanho. Esse é o exemplo de refeição de uma criança de 4 a 6 anos. Aqui é interessante, porque mostrando essa tabela para os pais, eu explico que existem os alimentos que são substitutos. Então, uma criança que não bebe leite, por exemplo, é comum quando a criança para de mamar, a gente suspende, né, a mamadeira, ela parar de beber leite. Então, ela para de beber leite, como que faz com relação à ingestão de cálcio? Posso trocar por iogurte,
posso trocar por queijo. Então, essas sugestões para a família são importantes. Em relação aos outros alimentos também. E aqui mostra, além das quantidades, mostra como que é a distribuição de todos os nutrientes na dieta, né? Então, o grupo dos carboidratos, dos vegetais, das frutas, proteína e das leguminosas. Bom, pensando nisso, estou lidando com uma criança seletiva, então eu preciso trocar, ela não consome uma fonte específica de nutriente, eu preciso trocar por outra. É interessante que a gente tenha uma tabela, né, de opções, isso eu achei bacana trazer isso. As fontes de cálcio mais disponíveis são os laticínios, obviamente, mas a criança que não consome, eu posso trocar por fontes vegetais. Eu não coloquei nessa lista aqui, mas eu gosto muito de sugerir o açaí para crianças que gostam de açaí. Açaí é uma fruta muito nutritiva e riquíssima em cálcio. É praticamente 1 grama para 1 miligrama de cálcio. Então, 100 gramas de açaí tem em torno de 100 miligramas de cálcio. É uma fruta extremamente rica. Gosto bastante. Em relação às fontes de ferro, é importante a gente levar em consideração não só o teor de ferro nos alimentos, mas a biodisponibilidade. Eu coloquei isso nessa pirâmide. É bastante comum assim, o entendimento dos pais em relação, o entendimento equivocado dos pais em relação a essa questão de alimentos ricos em ferro, especialmente em relação à beterraba ou aos outros alimentos. Então, a gente vê que a beterraba realmente tem um teor de ferro elevado, mas a biodisponibilidade é muito baixa. Então, preferencialmente, a gente indicar os alimentos que têm uma biodisponibilidade maior de ferro. Isso tem que estar incorporado na alimentação. As fontes de vitamina A, a hipovitaminose A é extremamente comum na fase pré-escolar. A gente tem as fontes, né, de retinol, que são as fontes animais, e tem as fontes que são os carotenos, que são as fontes vegetais, os vegetais laranjados, amarelos, escuros, e as frutas, que são alimentos que as crianças costumam recusar nessa idade. E aqui lembrando que o fígado de boi é um dos alimentos que mais tem vitamina A. Quem consome o fígado de boi não vai ter deficiência de vitamina A nunca. E aqui eu não coloquei a margarina, mas a margarina aqui no país ela é obrigatoriamente fortificada também com vitamina A. As fontes de zinco, uma boa fonte de zinco é a carne. Então, crianças que consomem carne consomem também de zinco. Mas nas que excluem esses alimentos, né, principalmente alimentos dos animais, fontes dos animais, a gente tem que procurar outras alternativas. Então, a amêndoa, a castanha de caju, a semente de linhaça e algumas farinhas são boas fontes de zinco. A gente precisa também, as crianças nessa idade precisam de quantidades pequenas de zinco. Bom, falando em seletividade, né, um grupo de alimentos, 2 grupos de alimentos que as crianças costumam excluir são os vegetais, são fontes importantes de fibras, e frutas, mas não especialmente frutas, mas elas consomem sucos, mas deixam de consumir a fruta, e nisso acabam reduzindo muito o consumo de fibra. Esse cálculo é fácil, né, para a gente entender quanto que em cada idade o ideal seria o consumo de fruta. Então, você tem uma criança de 4 anos, o consumo ideal de fruta por dia de 9 gramas, se ela consome uma concha média de feijão no almoço e no jantar, ela conseguiu atingir a quantidade de fibra adequada. Então, sempre preferir o consumo de fruta do que do suco. E falando em suco, respeitar o volume sugerido da Sociedade Brasileira de Pediatria, Academia de Pediatria, especialmente nas crianças que são seletivas e que comem pouco. As crianças que têm pouco apetite, se elas consomem mais suco, isso interfere com a aceitação das principais refeições. Então, deixar os sucos para serem consumidos durante a refeição ou nos lanches intermediários, nesses volumes recomendados. Crianças que consomem suco em substituição à água correm o risco de, além de substituição, além de deixarem de consumir nutrientes das refeições principais, correm o risco de obesidade.
E a água não tem substituto para ela. As crianças precisam consumir água. Nos intervalos, a orientação é que seja consumido água, não suco, água de coco, mate, água. E é muito comum no consultório perguntar: seu filho bebe água? Bebe. Bebe. Quanto que ele bebe de água? Bebe bastante. Você consegue quantificar quanto que ele bebe de água? A grande maioria não consegue quantificar quanto a criança bebe de água. Então, é importante reforçar a importância da água. Bom, aqui de uma maneira resumida, e essa orientação vale para qualquer faixa etária, não é só para pré-escolar, vale para pré-escolar, vale para adolescente, criança precisa de rotina. Então, estipular o horário das refeições é extremamente importante para a criança, para a família. Então, nessa faixa etária, as crianças consomem 3 refeições principais, café da manhã, almoço e jantar, com 2 lanches, podendo acontecer um lanche mais tarde, que é assim. Nos intervalos, a criança deve beber água, evitar consumo de alimentos nos intervalos das refeições. Independente de dificuldade alimentar, independente de distúrbios alimentares, vale para todas as crianças. Os tamanhos das porções devem ser de acordo com a idade, com a capacidade de cada criança, então é importante que os pais entenderem, né, a saciedade da criança, entender o sinal de fome, entender quando elas estão satisfeitas e respeitar isso. Não tem essa de tem que limpar o prato, tem que comer tudo, né? Respeitar quando eles estão satisfeitos. O ambiente deve ser tranquilo, com a família, uma refeição em família, que seja, não precisam ser todas, mas que seja uma refeição em família. Isso é o suficiente para a criança ter bons exemplos. Então, não deve ter televisão, tablet, nem celular. É um momento da família estar junto, um momento prazeroso, a alimentação deve ser prazerosa. E os pais, eles devem assumir uma posição neutra. Parece fácil falar, não é. Mas quando a gente consegue que os pais entendam isso, as refeições, elas têm elas mudam completamente. Imagina uma criança comendo num ambiente tenso e com o cuidador colocando a colher na boca dela, obrigando ela a comer o que ela não está conseguindo mais comer, obrigando a comer o que ela não quer. Então, as refeições têm que ser em ambiente tranquilo. E os pais são exemplo para os filhos. A comida tem que ser a mesma comida para todo mundo. Exposições repetidas vale para toda a faixa etária. Não quer aquele alimento, mesmo que ele não consuma, o alimento deve estar no prato. É isso que vai condicionar a criança a aceitar o alimento que ele estava resistindo. Limitar a ação da refeição, isso vale para a criança que demora a comer e vale para a criança que come rápido e quer sair logo da mesa. A maioria das crianças come em torno de 20 minutos. Então, limitar até no máximo 30 minutos a permanência da criança à mesa, com a família toda. Envolver as crianças no preparo da refeição, levando para o mercado, para a feira, mostrando os alimentos, é importante que elas conheçam os alimentos. As preparações lúdicas e atraentes, não precisa obrigatoriamente fazer aquele prato com bonequinho, nada disso, mas só de você mudar a forma de apresentação do alimento, isso já atrai a curiosidade da criança e já faz com que ela se interesse em provar. Você colocar a fruta em bolinha, tem vários utensílios hoje no mercado para isso. Você coloca a fruta, a melancia na forma de bolinha, coloca a batata doce ou uma fruta na forma de palitinho, igual batata palito. Isso já estimula a curiosidade da criança e pode facilitar a aceitação dela. Estimular a independência para ela se alimentar. E que eu acho assim, super importante é preparar os pais que vem pela frente. Preparar os pais para que a criança ela vai ganhar menos peso, que ela vai a aparência dela vai ser mais de criança magra, que aquelas dobrinhas, aquela bochechinha, isso vai sumir, ela vai ter a aparência de criança magra, que isso é normal, que o apetite diminui. Quando os pais eles estão preparados para isso, eles vão saber lidar bem melhor com essa situação. Para quem não conhece, a Irene Chator é uma pediatra, psiquiatra. Ela estuda muito dificuldades alimentares. Esse é um livro que pode ser lido tanto por famílias como por nós, profissionais da área de saúde. É uma leitura extremamente interessante. Ela coloca inúmeros casos clínicos da clínica dela e, para quem gosta do assunto e se interessa, eu acho que é uma leitura imperdível.
Falando de dificuldade alimentar, quando a gente tem uma criança em risco nutricional e que a gente precisa usar outros artifícios, eu trouxe esse artigo, esse consenso da FRAM, sobre o uso de suplementos alimentares para crianças com dificuldades alimentares. Idealmente, os suplementos eles devem ser prescritos pelo pediatra. Eles são indicados nos casos de que a criança tem uma ingestão calórica nutricional insuficiente, né, com risco nutricional, ou quando ela desacelera na curva de crescimento. Nos casos em que a seletividade alimentar é ampla, a gente pode caracterizar uma seletividade alimentar ampla como a criança consome de 10 a 15 alimentos no máximo, e quando essa seletividade acontece já por um longo período. Quando o tempo para a reeducação for longo, quando a família não consegue atender, né, as sugestões, as orientações, e a criança está em risco nutricional, é importante considerar o uso de um suplemento. E a suplementação vitamínica e mineral, ela vai estar indicada quando eu tenho uma deficiência pontual. Então, mais uma vez, eu vou dar o exemplo do cálcio. Crianças que não consomem laticínios e as fontes vegetais também, né, consumo pobre de fontes vegetais, que está indicada a suplementação. Então, eu vou calcular o que eu vou suplementar, o mineral especificamente, de acordo com a ingestão diária recomendada. E aqui só mais um detalhe, em relação aos suplementos alimentares, eu tenho suplementos alimentares completos e incompletos. O consenso fala a respeito da suplementação com suplementos completos. Suplementos completos são aqueles que têm macronutrientes, minerais e vitaminas de acordo com a ingestão diária recomendada. Bom, os desafios são inúmeros para as famílias, para as crianças, muitas vezes para nós, pediatras, mas tem um especialmente que eu gostaria de comentar, que é a gente tentar evitar o ciclo da recusa alimentar. Problemas na alimentação podem acontecer em qualquer idade, especialmente nos momentos de transição da alimentação. Então, a criança, no momento da introdução da alimentação complementar, quando a gente avança a textura, no momento de independência da criança começar a se alimentar, isso pode acontecer. Isso, claro, deixa os pais, os familiares extremamente preocupados e eles vão procurar ajuda. Eles vão procurar ajuda no Google, com o vizinho, com a amiga, com a gente, pediatra. Se nesse momento a informação não é uma informação de qualidade, os conselhos são precários ou são inadequados, as práticas inadequadas vão ser instituídas, a criança vai ser pressionada a se alimentar, a pressão para ela se alimentar só reforça a recusa e isso vira um círculo vicioso. Quanto mais tempo dura esse ciclo da recusa, mais difícil fica da gente interferir e conseguir um resultado. Então, eu acho que, na minha percepção, um dos desafios é a gente evitar que a família entre nesse ciclo de recusa alimentar. E uma frase que eu gosto muito, e eu falo muito para os pais, é que a criança escolhe o quanto que ela quer comer. Criança tem mecanismos internos que regulam fome e saciedade. Agora, o que ela come e onde que ela come é responsabilidade dos pais. Eles têm que estar cientes disso. Quem compra comida, quem faz a comida são os pais. E eles, é responsabilidade deles determinar o que os filhos vão comer. Então, é isso que eu tinha para falar. Depois a gente conversa mais um pouquinho. Queria agradecer muito a Mônica. A palestra foi maravilhosa, Mônica. Tanta Obrigada. Coisa que a gente vivencia no dia a dia. E vou colocar, eu esqueci. E é realmente super importante essa avaliação e esse cuidado que todo pediatra precisa ter com a nutrição, né? Com a alimentação da criança. Isso vai fazer toda a diferença na vida dela, né? Naquele momento e no futuro, né? Então, assim, todo pediatra tem que focar muito nisso e insistir realmente para fazer um trabalho bom, porque é fundamental, né? Um dos pilares da saúde da criança. Bom, as pessoas que quiserem começar a mandar pergunta, eu vou anotando e no final a gente vai, então,
fazer um debate. E aí eu vou apresentar agora, então, a Alana Lacerda, que é nutricionista, consultora científica da Nestlé, tá? É mestre em biotecnologia, com ênfase em nutrição humana, pós-graduanda em nutrição pediátrica pela Universidade de Boston, pós-graduanda em nutrição no início da vida pela Universidade Ludwig Maximilian, em Munique. E a Alana vai falar um pouquinho para a gente. Bem-vinda, Alana. Obrigada, doutora Denise. Prazer ter você aqui. O prazer é meu, né? Eu tenho um carinho muito especial pela Regional Lagos, um tempo que eu trabalhei como representante da Nestlé, então eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite, e juntamente com a doutora Mônica também, que eu sou super fã, então estou extremamente feliz. E a ideia é, em mais ou menos 10, 12 minutos, a gente falar de um artigo comentado, né? Na mesma perspectiva que a doutora Mônica trouxe para a gente hoje sobre a alimentação na fase pré-escolar. E agora foi publicado um consenso da Associação Brasileira de Nutrologia sobre alimentação láctea nas crianças com as idades entre 1 a 5 anos, né? Eu tenho até uma aula que eu falo, alimentação na fase pré-escolar, e o leite. Então, o leite acaba sendo, muitas vezes, uma estratégia de intervenção nutricional quando ele é fortificado com alguns nutrientes destinados para essa faixa etária. E qual foi o objetivo desse consenso? Fazer uma publicação sobre a alimentação láctea, né, de crianças de 1 a 5 anos, diante da não uniformidade de indicação e da falta da padronização no Brasil sobre essa nomenclatura e sobre a classificação de produtos lácteos produzidos para essa fase. Então, hoje, por conta dessa nomenclatura não adequada, por conta dessa falta de classificação adequada, se causa muita confusão, né? Foi um estudo de revisão de literatura e a discussão dentre os membros. Então, dentre os membros, né, a gente tem o primeiro autor, o Dr. Carlos Nogueira, a gente tem o Dr. Mário Cícero Falcão, Durval Ribas Filho, Renato Zorzo, Mauro Fisber, entre outros. Então, foram importantes profissionais que trabalham nessa área, estudam, né, pesquisadores dessa área, que escreveu esse consenso. Ele foi publicado na Revista de Nutrologia Internacional de Nutrologia, e a publicação online, né, a primeira publicação online foi agora, dia 31 de julho de 2020, tá? Então, dentre todos os aspectos que a doutora Mônica trouxe, a alimentação infantil, ela vem para garantir a saúde atual e futura da criança, através do desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis, que começam lá na introdução alimentar, né? E que essa alimentação dos primeiros anos de vida, dependendo das dificuldades alimentares, dependendo do estilo de vida e de diversos fatores, podem causar desequilíbrio na alimentação dessa criança, principalmente quando a gente fala de ingesta de micronutrientes e baixa ingestão de ômegas, principalmente DHA, conforme dito pela doutora Mônica. E hoje nós temos parte do grupo lácteos, alguns produtos destinados a essas crianças, como leite de crescimento, GAM, é usado muito nos Estados Unidos, né, essa nomenclatura, fórmula para crianças pequenas, Young Child Fórmula, também usada em alguns outros países do mundo, e fórmula de crescimento também se é usado em alguns lugares do mundo. No Brasil, é denominado composto lácteo, e ele é regido pelo Ministério da Agricultura. E o que é, então, isso, Alana, hoje no mapa? O que a legislação traz? Que o composto lácteo seria permanecer e prevalecer, no mínimo, 51% de grupo lácteo, de fonte láctea, massa láctea, ou seja, no mínimo 51% de leite. E o restante de 49%, acrescido de nutrientes não oriundos do leite de vaca, ou seja, ferro, DHA, vitaminas ou outros compostos lácteos determinados para outros grupos, podem vir acrescidos de açúcares, mais de gorduras saturadas, enfim, o que se modifica dentro de no mínimo 51% e se acrescenta
produtos não lácteos, né, já vira composto lácteo, já se torna um composto lácteo de acordo com o Ministério da Agricultura. Lembrando mais uma vez que é no mínimo 51% de leite. Alguns produtos trazem 70% de leite, 98% de leite, tá? Então, essa não uniformidade de indicação, dito nesse estudo, o Dr. Carlos Nogueira, ele fala assim, por conta dessa não uniformidade, dessa nomenclatura e de trazer confusão, nesse consenso ele classificou como Young Child Fórmula, fórmula para crianças pequenas. E nesse intuito, ele decidiu juntar, junto com esses profissionais de saúde, e fazer um consenso sobre a relação do leite na alimentação das crianças aqui no Brasil, tá? Então, ele traz alguns aspectos. O duplo impacto da desnutrição na infância. O que seria isso? Então, hoje, a gente tem uma realidade aqui no Brasil entre deficiências nutricionais pelo excesso de peso, mas ainda se tem a desnutrição infantil como sendo um problema de saúde pública, tá? Dentro desse aspecto, entra a nutrição nos primeiros 1000 dias, né? E aí a gente entra também na programação metabólica e janelas de oportunidades. Então, dentro dos primeiros 1000 dias, da gestação até os 2 anos, é a oportunidade de se fazer uma intervenção nutricional positiva para se ter ganhos no futuro. Pelo contrário, vai se ter déficit na saúde do futuro, e não só futuro, na infância já, na idade pré-escolar, dependendo de como foi esses primeiros 1000 dias, já vai ter um impacto negativo na saúde da criança. E a mudança do estado nutricional no país, a transição nutricional. O que seria essa transição nutricional em desenvolvimento, né? É a inversão dos padrões de distribuição das doenças nutricionais. Então, a gente tem isso muito forte aqui no nosso país. Por quê? A gente tem um lado ainda das crianças mais vulneráveis, as crianças que vivem na situação de pobreza e extrema pobreza. E na América Latina, as mudanças sociais afetaram a disponibilidade, a demanda, a acessibilidade de determinados alimentos. E muitas vezes o marketing trazendo alimentos açucarados, alimentos ricos em gordura trans, gorduras saturadas. Então, se tem essa disposição como um todo desses alimentos. As crianças de extrema pobreza não conseguem ter acesso a isso, mas ela fica numa situação de desnutrição por não ter acesso ao alimento adequado para ela. Já as crianças que hoje com excesso de peso, sobrepeso, obesidade, enfim, têm acesso muitas vezes no outro lado a esses alimentos que a mídia predispõe e se torna algo mais, eu quero, se torna até um passeio comer alguma coisa, um junk food, por exemplo. E eles também trazem nesse consenso os principais fatores de risco e proteção para a alteração do estado nutricional das crianças no Brasil. Então, a gente tem uma ampla predisposição desses alimentos que não são saudáveis e relacionado a isso, efeitos que vão, deletérios que vão vir ao longo da vida desse indivíduo. E que mudanças no estado nutricional antes dos 5 anos aumentam o risco de evolução para espectros de desnutrição e sobrepeso na vida adulta, ou seja, aquele indivíduo com fome oculta, né? Mais uma vez interferindo aí na programação metabólica. E os mesmos fatores de risco relacionados à incidência de obesidade na infância aumentam o risco de deficiências nutricionais. Então, a gente tem crianças obesas, mas a gente também tem crianças com deficiências nutricionais, e comprovando, né, mais uma vez, as duas frentes que hoje a gente enfrenta no nosso país. E se foi feito, diante os estudos, um mapeamento do estado nutricional das crianças brasileiras até 5 anos de idade. E eles falam que nessa revisão de 6 estudos brasileiros, mostra alteração no estado nutricional de bebês e pré-escolares nos últimos 35 anos. E que, de fato, os estudos nacionais são importantes, mas eles não conseguem ainda discriminar grupos populacionais específicos, né? Aí trazendo uma variação na prevalência de diferentes contextos epidemiológicos, né? Então, se falta ainda se ir a fundo nesses dados. E qual é o perfil do consumo de crianças menores de 5 anos no Brasil? É frequente a introdução alimentar antes dos 6 meses, né? Essa mãe, muitas vezes, por conta da licença
maternidade, ela precisa, aos 4 meses, ela precisa voltar a trabalhar e se começa por si só antecipadamente uma introdução alimentar. A família, como a doutora Mônica trouxe, tem um papel decisivo na formação desses novos hábitos e que, dentre estudos de norte a sul do país, com padrões antropométricos usados aqui no Brasil, se teve uma mudança de perfil de comportamento alimentar. Então, se tem deficiências nutricionais de norte a sul do país, usando os mesmos padrões antropométricos vigentes aqui no Brasil. E que práticas inadequadas que reforçam a manutenção do perfil do estado nutricional das crianças na atualidade. Então, como bem dito pela doutora Mônica, se tem muito essa intervenção da família, no caso, um pai ou a mãe que é responsivo, com certeza vai trazer mais benefício para a saúde dessa criança. E as complicações associadas à mudança do estado nutricional. Se tem maior disponibilidade, prevalência de deficiências nutricionais aumentada, e que o estado nutricional da criança divide na presença, né, do estado nutricional adequado ou na ausência por conta de doenças carenciais vinda de anemia ferropriva, deficiência de zinco, iodo, hipovitaminose A, D, B9 e vitamina B12. Então, aqui no conceito, ele fala um pouquinho da anemia por deficiência de ferro. Hoje, a maior prevalência da anemia ocorre em pré-escolares, e que isso não vai intervir só apenas no menor nível de suspeita clínica, mas quando a gente fala de deficiência de ferro, a gente fala de baixo desenvolvimento cognitivo, comportamental e da coordenação motora dessa criança. Então, por conta de toda essa falta do ferro, também pode dificultar diagnóstico, gravidade e atraso do início. E uma estratégia importante que é utilizada hoje no país, como exemplo, é a fortificação no caso de farinha de trigo, alimentos, esses nutrientes adicionados ao milho, por exemplo. Então, tem uma legislação que fala que a cada 100 gramas de produto deve conter no mínimo 4,2 miligramas de ferro, ou que representa 30% da DRI de um adulto, por exemplo, e 150 de ácido fólico, que vai corresponder a 37%. E se vê também que, por exemplo, quando a gente pega o leite, ao contrário um pouco do que a doutora Mônica disse, muitas vezes a criança não quer saber do leite. Por outro lado, dependendo da situação e da avaliação dos profissionais de saúde, essa criança só quer tomar o leite. Ela quer tomar o leite para dormir, ou a mãe fala, tá com virose, não quer comer, toma um leite e às vezes se aumenta essa quantidade de consumo do leite. E dependendo do tipo de leite, não vai corresponder às necessidades nutricionais dessa criança. Pelo contrário, a gente tem no leite de vaca, por exemplo, no leite não modificado, fortificado, excesso de proteína, excesso de gordura saturada. A hipovitaminose A, então, uma pesquisa traz que se tem a prevalência dessa hipovitaminose A em crianças brasileiras menores de 5 anos. E outras deficiências nutricionais. Todas essas demais deficiências podem ser decorrentes ao padrão alimentar típico das crianças brasileiras. E que, dentre as dificuldades alimentares e o risco da nutrição na infância, né, o risco nutricional, as escolhas e comportamentos que vão para a mesa refletem diretamente na qualidade da alimentação dessa criança. Fragilidade no vínculo mãe-bebê, cuidados responsivos ou autoritários. Então, como a doutora Mônica trouxe, práticas de restrição, coerção, barganha, chantagem, isso afeta o comportamento alimentar da criança, e que a avaliação e abordagem dos lactantes e pré-escolares com dificuldades alimentares devem preceder a mudanças do estado nutricional. E caminhando aqui no final, quando eles avaliam nesse consenso o uso de fórmulas infantis resultados em diferentes populações, então acaba que leites e seus derivados podem contribuir para uma ingestão adequada de nutrientes. Muito se estuda né, no mundo sobre o leite fortificado, para ver se ele é essencial, opcional ou dispensável. Nos últimos 5 anos, alguns dados relevantes, então esses estudos que trazem a Young Child Fórmula
como adequação nutricional, eles veem que acaba sendo uma importante estratégia de intervenção para se melhorar esses níveis de ingestão de micronutrientes. Na maioria deles, né? Depois, se vocês, ou quem já leu o estudo na íntegra, vê que são vários estudos falando praticamente essa mesma situação. E um resultado bem relevante é na composição corporal. Então, um percentual de gordura corporal médio menor no 12º mês diante da intervenção. Então, a criança que tomou a Young Child Fórmula, ela teve uma redução no percentual de gordura. Essa Young Child Fórmula é destinada para satisfazer as necessidades das crianças entre 1 a 3 anos, e o EFSA também concorda muito com o ESPEGAM, mas que ele não menciona ainda uma legislação específica para direcionar, né, ter uma diretriz na composição desses produtos. Os outros países são muito semelhantes, né? O consenso belga, ele fala dessas fórmulas infantis para crianças pequenas de forma muito semelhante às outras posições, aos outros países, às outras sociedades. O que repercutiu muito o ano passado foi a Academia Americana de Pediatria, que fez um consenso proibindo o leite de vaca acima de 1 ano. Por quê? Lá nos Estados Unidos, esses produtos, esses leites de crescimento, como eles chamam, contêm muita sacarose, frutose e aromatizante. Só que aqui no Brasil já se tem produtos para essa faixa etária, destinado para essa faixa etária, que não contém sacarose, frutose e aromatizante. Então, foi um consenso para a realidade americana. Então, o que eles discutem sobre os dados da literatura e a realidade brasileira? Que não há uma definição internacional ou critérios da composição da Young Child Fórmula em sua composição total, não é regulamentada. Que se tem estudado cada vez mais isso, e se tem introduzido na dieta das crianças pequenas essas fórmulas, ou seja, aqui no Brasil a gente costuma falar compostos lácteos pediátricos, compostos lácteos, mas não é nada oficial, é simplesmente para diferenciar de outros compostos lácteos, né? E cada vez mais se busca evidências em relação a isso. Então, são 236 artigos científicos sobre essa temática, e mais da metade deles foram publicados nos últimos 7 anos. E que a SBP, ela reconhece a possibilidade do composto lácteo pediátrico, na página 55, e que eles não devem apresentar adição de sacarose, frutose, e ainda reduzir o sódio e a gordura saturada, né, e os aromatizantes também. Então, o que se conclui desse maravilhoso consenso? Como a doutora Mônica trouxe, se tem as recomendações brasileiras em relação aos grupos lácteos, então de 1 a 3 anos, 3 porções e de 2 porções para pré-escolares. Não tem no Brasil uma regulamentação específica para produtos lácteos formulados para crianças de 1 a 6 anos. Se tem uma alta prevalência de obesidade, aumentado na faixa etária pré-escolar. Muitas vezes, dentre outras situações, o excesso de proteína está vinculado a isso. E que diferentes levantamentos demonstram múltiplas deficiências de vitaminas, minerais, ácidos graxos, como ômega 3, na alimentação da criança brasileira. Então, o que a Associação Brasileira de Nutrologia recomenda? Que para a área do governo, se precisa fazer um levantamento de ciência mostrando a eficiência da Young Child Fórmula, para que se mude, para que se diferencie de fórmulas infantis e de compostos lácteos de uma forma geral. Então, se levantar isso, os pesquisadores, o governo apoiar isso, já vai ser um grande ganho para a gente. Para a indústria, é necessário que na indústria se haja um acompanhamento desses estudos, dessas diretrizes, desses consensos, para cada vez mais se ser regulamentado até a comercialização dessas fórmulas para as crianças pequenas ou compostos lácteos pediátricos, para que se não burle principalmente a questão do leite de vaca ou se faça confusão entre as mães. Então, a indústria precisa estar acompanhando todos esses consensos e esses estudos. E que para vocês, profissionais de saúde, né, o que é importante em relação a isso?
que essas fórmulas destinadas para o público pediátrico, ela pode ser prescrita a partir de 1 ano. Então, hoje, um composto lácteo pediátrico, ele atende as necessidades nutricionais a partir de 1 ano. Mas no Brasil, ele é regulamentado a partir dos 3 anos, conforme o rótulo. Então, é toda uma legislação. Considerar que esse composto lácteo pediátrico, ele acaba sendo uma estratégia nutricional, né, de intervenção nutricional para se proporcionar benefícios para essa criança, diferente do leite de vaca não fortificado. E deixar claro para a família que esse composto lácteo pediátrico não é uma obrigação, nem algo rotineiro, mas que as crianças que no momento da consulta apresentarem um risco nutricional, nesse consenso fala que os profissionais de saúde devem prescrever um composto lácteo pediátrico. Estimular o consumo de alimentos tradicionais com alto valor nutricional e promover o aleitamento materno, que é a forma mais eficaz de prevenir a morte e mortalidade infantil em todo o mundo. Era isso que eu queria trazer para vocês. É um consenso enorme. Eu tentei trazer um pouco mais resumido e fico à disposição de vocês quanto às dúvidas, às sugestões. Eu e a doutora Mônica aqui agora estamos à disposição. Muito obrigada. Alana, muito obrigada. Foi maravilhosa a sua palestra. E a gente queria, então, agora abrir para as perguntas. E eu queria já começar fazendo uma pergunta para a doutora Mônica sobre uma criança que eu atendi essa semana passada, e eu fiquei assim apavorada, porque uma criança de 2 anos e 7 meses e que não come nenhuma comida sólida. A alimentação dessa criança basicamente é mamadeira e 2 potinhos de comidinha Nestlé, por acaso, no almoço e 2 potinhos no jantar. Ela não come absolutamente nada sólido, um biscoitinho, a batata frita, biscoito, é muito comum as crianças terem esse tipo de seletividade, recusam a comida, mas na hora da besteirinha, mastigam muito bem o biscoito, a batatinha, a carne no churrasco e recusam a comida no dia a dia geral. E aí eu queria saber assim, o que a gente, como pediatra, pode fazer nessa intervenção dessa criança? Boa pergunta, até porque esses casos têm se tornado tão frequentes. Se ele falou, eu acabei lembrando de alguns casos parecidos que eu tenho atendido no consultório. Essas crianças, elas são um manejo extremamente difícil, né? Até porque é difícil até determinar quando que começou essa dificuldade alimentar, né? E, claramente, o tratamento tem que envolver a família toda e, certamente, precisa de uma equipe multidisciplinar atendendo essa criança. No primeiro momento, que eu acho importante, e eu falo isso para as famílias, porque tratar essa seletividade, essa dificuldade, a aversão a alguns alimentos, essa dificuldade alimentar, isso leva tempo. E que no primeiro momento que a gente precisa saber é se ela está deficiente em algum nutriente e repor esse nutriente. E enquanto isso, e vai levar um tempo, em curto, médio, né, provavelmente médio e longo prazo, para que esse comportamento alimentar mude. Então, acho que o mais importante no momento inicial, né, nesse primeiro momento, é avaliar nutricionalmente, ver se ela está crescendo, se desenvolvendo, né, dentro do esperado para a idade, e avaliar se ela não está carente em nutrientes. E repor, se necessário, e encaminhar para outros profissionais. Terapia ocupacional, fono. O que eu fiz a princípio foi realmente pedir os exames, né, para ver toda essa parte, e eu encaminhei para fono e nutricionista. Que eu pensei assim, né? Vai ver a mastigação, vai ver a textura, uma série de coisas que eu acho que as duas podem auxiliar. Denise, e aí agora eu vou aguardar. Uma fono especializada em dificuldade alimentar é essencial nesses casos. Uhum. Sim, pois é.
com certeza. E aí eu vou agora aguardar os exames e o retorno dela, né, para ver. Agora, curva de crescimento normal, crescimento e desenvolvimento normal. Entendeu? Então, vou aguardar para ver se a deficiência dos micronutrientes, né? Sim, na verdade, dependendo do que ela ingere de leite, né, parece que a maior parte do consumo alimentar dela é leite, ela corre até risco de sobrepeso. Dependendo do que ela consome, como falou a Alana, né? Como disse a Alana, dependendo do que ela consome de bebida, ela corre o risco de sobrepeso. Pois é, mas aí, né, aquilo, né? Às vezes a gente mostra para a mãe, olha, o peso está normal, mas, né, a deficiência é que a gente vai oculta. ver pelos exames. Oculta, é a fome oculta. É isso mesmo. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Todo mundo entendeu tudo? Doutora Mônica, eu quero fazer uma pergunta. Muito se tem falado dessa questão de alimentos ultraprocessados, né? E eu estava lendo alguns estudos do grupo de engenharia de alimentos da USP, falando esse contexto, trazendo dos alimentos processados, ultraprocessados. Foi até uma palestra de uma nutricionista que trabalha com um grupo de engenheiros da USP, né? Ela trabalha na Unilever. E como tem sido isso no dia a dia? Assim, as mães chegam, não quero dar mais processado, tá processado. Enfim, se a gente for ver, vários alimentos são processados, por exemplo, um pão integral é processado, né? Enfim, e as mães chegam já fazendo radicalismo frente a essas coisas que elas acabam vendo na mídia. Como que tem sido isso? Eu acho que hoje processado e ultraprocessado está na vida da gente de uma forma geral. É impossível você dizer para uma família não dar nenhum alimento ultraprocessado ou processado, né? Isso é irreal, até porque nós consumimos no dia a dia isso também, né? Mas minimizar isso nos primeiros 2 anos de vida dá para a gente evitar, dá para a gente não dar alimentos ultraprocessados, né? É possível fazer isso. A partir de 2 anos, a criança vai para a escola, ela começam as festinhas, começam as trocas ali de lanches e tudo mais, fica mais fácil o acesso a esse tipo de alimento, né? Mas a orientação para as famílias, assim, eu acho que quando as famílias são bem orientadas desde o começo, né? Claro que isso vai entrar na alimentação da criança, mas vai entrar mais restrito. Então, processado ou minimamente processado é diferente de uma comida ultraprocessada, né? Então, tem como balancear isso melhor, né? Tem de tudo no consultório, tem de tudo. Eu acho que falta informação, né? Se você for perguntar para as famílias, assim, o que é processado do processado? Danoninho, assim, né? Falando de marca, mas enfim, é saudável, né? Fica essa coisa do marketing na cabeça, de que ultraprocessado é saudável. Então, eu acho que essas coisas que a gente precisa desmistificar. Entendi. Né? Posso fazer uma pergunta, Mônica? Claro. A questão que eu vejo hoje do pessoal é observar o ferro, o suplemento de ferro, que a gente tem que começar com 3 meses, e as mães questionarem que tem química, que tem né, assim, conservante, e tem sabor, e tem açúcar, e tem não sei o quê. Elas ficam lendo a bula, né? E a vitamina D também, é feita de óleo de amendoim, e aí fica... Elas querem... E, assim, tem muita gente fazendo manipulação desses dois para dar... Mas essa manipulação no Brasil, a gente pode confiar nessas farmácias? Eu também acho assim, que o Brasil não tem esse controle, né? Então, assim... quais os suplementos que a gente, né, no caso aqui, né, não tem nada assim, tem a ver com a aula, mas não tem, né? Mas assim, o ferro, principalmente a vitamina D, que é o que a gente, né, não pode deixar de fazer, os que têm são menos processados, né, já que a gente está falando, né, de processamento, né? E também o que vocês acham do desrotulando, que eu tenho orientado muito as famílias aos puérperas, né, e acompanharem sempre o Desrotulando, né, que também é um aplicativo, né, que Sim. Ali ela tem o código de barra e elas conseguem ver o que tem de aditivo químico,
sódio, né? E conservante em cada produto industrializado, né? E isso é legal, né? Mas a questão do ferro, eu não sei qual ferro que é menos mal, entendeu? Em relação a Desrotulando, eu acho ótimo esse aplicativo. É uma forma das famílias conhecerem mais sobre os alimentos, né? Até porque eles colocam lá essa classificação nova do IDEC, e eles classificam os alimentos como processados, ultraprocessados. Eu acho super interessante, eu uso bastante também. Eu também uso Agora, bastante. em relação às preparações farmacêuticas, elas claramente elas precisam ter conservante, claro, e para as crianças sempre tem o flavorizante, não tem açúcar. Essas vitaminas a gente pode fazer para mudar isso, né? Enfim, isso é uma questão complexa, né? Até porque o alimento, a vitamina, a indústria quer vender, e ela deve ser, essas vitaminas, elas acabam sendo mais palatáveis para a criança, por isso que tem flavorizante. Né? Mas para as famílias que não querem dar essas preparações farmacêuticas para os filhos, eu imagino que as famílias que não queiram fazer isso também priorizem uma alimentação de mais qualidade, então não devem dar ultraprocessados também, eu imagino. Mandar manipular o ferro e a vitamina D é uma iniciativa interessante. Agora, procurar uma farmácia uma farmácia conhecida, né, de qualidades, que possa manipular esses medicamentos. Você é a favor, você prefere também isso? Fazer isso? Não, assim, eu normalmente eu prescrevo as vitaminas comerciais, né? Mas se a família pedir, por exemplo, crianças que têm doenças metabólicas, que não podem consumir esses preparados que têm algum tipo de carboidrato, por exemplo, eu mando manipular. Né? E se for uma demanda da família, eu não vejo problema, eu peço para manipular sim. Tá. Muito obrigada. Tá? Beijo. Tem uma pergunta aqui para a Mônica, que o Paulo do Rio de Janeiro fez, o Paulinho, nosso amigo, ele perguntando sobre a dificuldade alimentar que os pais têm com as crianças autistas, de um modo geral. Eu acho que ele fala assim, principalmente no Asperger, que seria o autismo leve, né? Como ajudar os pais em uma mudança de hábitos alimentares para essas crianças? Eu acho assim, quanto maior o autismo, talvez mais dificuldade alimentar tenha, né? O que você tem para dizer para a gente, Mônica? Então, Paula, essa pergunta é super importante e é uma resposta difícil, porque o manejo dessas crianças realmente é muito difícil, né? O grau de seletividade varia imensamente, né? Quanto maior o comprometimento da criança, maior a seletividade. Elas estão naquele grupo de seletividade grave, né? Tem crianças que têm transtorno evitativo restritivo importante, eles têm aversão sensorial mesmo ao alimento, ou tátil, ou a cheiro, ou a sabor. Então, como eu falei naquele outro caso, quando eu recebo uma criança com esse nível de seletividade, a minha maior preocupação, inicialmente, é avaliar se ela não está deficiente em nutrientes. Essa é a minha preocupação inicial. Passado isso, né, avaliando o risco nutricional dela, é encaminhar para as terapias. Assim, é praticamente impossível tratar essa criança sozinha. A gente precisa do envolvimento da família, precisa de equipe multiprofissional. Sozinha é praticamente impossível lidar com isso. Então, no primeiro momento, avaliar o tipo de alimentação que a criança prefere mais. Então, tem a criança que gosta de alimentos mais crocantes, tem criança que gosta de alimentos mais molhados, com mais caldos. Então, tentar identificar o tipo de alimento que ela gosta mais. Tem crianças que têm preferências por cores, gostam de alimentos mais claros, né? Macarrão, batata, excluem os alimentos de outras cores, por exemplo, marrom, verde. Então, tentar identificar quais as preferências e, dentro disso, começar a manejar a alimentação. Mas o principal para mim, no primeiro momento, em curto prazo, é corrigir a deficiência nutricional. Obrigado, doutora. Alguém quer tirar mais alguma dúvida, gente? Tem tanta coisa para se falar de alimentação. É assim, só
Só lembrando, né, que a gente, como pediatra geral, que lidar no dia a dia ali com a criança, assim, é o foco dos mais importantes, né, a história alimentar dessa criança, e começar já na consulta pré-natal, né, a conversar com essa mãe, exatamente por causa dos 1000 dias, né, essa mãe precisa ter uma alimentação saudável, isso tem que ser orientado, né, e focar muito, gente, na alimentação sempre, né? De esmiuçar a história alimentar dessa criança e orientar muito, porque é fundamental para a saúde dessa criança, né, gente? O pediatra realmente precisa bater nessa tecla com muito carinho, com muito cuidado no dia a dia, porque é o profissional que mais vai lidar com isso, né? Não tenho dúvida disso. Denise, Alana, eu vou aproveitar o gancho da sua apresentação, porque foi publicado hoje no Manual de Orientação do Departamento de Nutrologia, um documento que fala sobre fórmulas e compostos lácticos infantis, como diferenciar. Eu coloquei alguns grupos de WhatsApp, calhou da sua apresentação e da publicação desse documento. Então, só para avisar, está no site da SBT. Eba! Obrigada, doutora Mônica. Alana, quer falar mais alguma coisa? Eu, como nutricionista, vejo, assim, de fato, como vocês, pediatras, são importantes, né, nessa questão da alimentação da criança, como as mães, os pais, os cuidadores confiam no trabalho de vocês. Então, eu admiro, de verdade, porque essa introdução alimentar, essa alimentação na fase pré-escolar, tudo vai através de vocês. Então, quanto mais conhecimento os profissionais de saúde tiverem, os médicos, pediatras, melhor se desmistifica hoje, principalmente quando traz, a gente tem no Instagram, no Facebook, muitos fakes em relação à alimentação da criança. Então, como esses encontros, né, é o terceiro que eu estou fazendo junto com a Soperge, e eu fico muito honrada disso, porque, de fato, atualiza a gente, né? Então, parabéns, assim, eu quero agradecer mesmo essa oportunidade, e em nome da Nestlé, a Adriana está aí também, o Paulinho, a gente fica honrado de estar participando dessa atualização juntamente com vocês. A Maria Marta quer falar, nossa professora querida, amiga. Então, vamos ouvir a Maria Marta. Então, Denise, quer dizer, na verdade, as duas palestrantes, de tudo que eu assisti, foi um show super interessante, e é exatamente como a Denise iniciou a fala dela. Acho que cada um de nós que faz pediatria geral atende dificuldades que Mônica conseguiu colocar assim de uma maneira tão doce, tão leve, tão didático, sabe? E aquela questão do colorido, as imagens, foi muito bom. E a Alana idem. Eu vou dizer que acho extremamente difícil, apesar de já fazer consultório há muitos anos, de ter assistido, né, de ter tido mentor, né, acompanhando em consultório. Eu acho que tudo tem novidade, mas tudo que é mais difícil para mim ainda é a alimentação, porque a gente passa por momentos de modernidades, são novidades, é a família que quer de um jeito, a família que acha que aquela forma que você está dando não era a melhor, e eu falo, Mônica, em relação meu Deus, a forma de fornecer o alimento. Não é nem a qualidade do alimento, nem que alimento dar, nem se ele está processado ou não processado. Eu digo a forma. Então, acho que a vivência da pediatria é diária com esse tema. A gente nunca vai ser demodé, vamos usar uma palavra bem velha, né? Nunca estaremos ultrapassados em falar sobre alimentação quando se está conversando com pediatras e está junto com o pessoal de consultório.
Hoje eu vou passar para vocês a seguinte questão. Essa é a minha pergunta. Eu falei um pouquinho, mas para fazer. Como é o enfrentamento, como se tem sido o enfrentamento com as formas de fornecer alimentos às crianças diante dos pais, mães, cada vez, né, mais jovens também, com as novidades que vêm de fora, que vêm das profissionais, até mesmo consultadas, outras não necessariamente profissionais, mas blogs, digital influencer e por aí vai. E, assim, eu acho que como tem se mostrado aí na região Lagos, e aí, no caso, como nós estamos numa live, deve ter gente de qualquer lugar, essa questão da apresentação do alimento, a oferta do alimento. Como que as famílias trazem para vocês, pediatras, o alimento. Eu não quero fazer assim. Como que isso tem se apresentado? Vou só colocar para Denise e as palestrantes. Desculpa se eu não me expliquei. Mônica, pode responder, depois eu dou alguma opinião também. Eu vou ver se eu entendi a pergunta. Como que as crianças, desculpa, como que tem se mostrado para você na sua prática, tá? É porque eu falei muita coisa, você até se perdido. Como tem se mostrado na sua prática, como que as famílias têm chegado, já com uma ideia de como o alimento vai ser ofertado. Por exemplo, bem objetivo, eu não quero dar misturado, eu quero dar separado e eu quero que ele coma com a mão. Não, eu quero assim, eu quero assado. Não, eu tenho esse tempo, eu não tenho esse tempo para ofertar. Só queria saber, por curiosidade, se essa prevalência dessas diferenças nas famílias tem acontecido em todas as regiões. Eu estou falando mais por conta de ser região Lagos, eu nem sei se isso procede numa reunião que é por internet, né? Pode ter gente de todo quanto é lugar. Não, eu entendi, agora eu entendi o que você falou. Bom, eu acho que hoje, em consultório pediátrico, Maria Marta, a gente atende de tudo. E a alimentação realmente é um aspecto muito complexo. Assim, ao mesmo tempo que a alimentação deveria ser uma coisa simples, né? Fazer comida de casa, sentar a família, comer, simples assim, e acabou. Não é tão simples assim, porque a gente tem né? A gente tem os aspectos culturais, a gente tem sentimento envolvido, a gente tem as experiências que a gente traz da vida, né? E a gente coloca isso no nosso dia a dia mesmo, nas nossas relações, na alimentação e tudo mais. Então, parece simples, mas não é. O que no meu consultório eu vejo? Igual eu te falei, tem de tudo. Tem da família que deixa para lá e deixa por conta, a criança faz o que quer, e tem daquela família controladora que, como você disse, eu quero fazer desse jeito, eu quero fazer assim. Eu procuro ter uma relação bem flexível assim, com os meus pacientes. E eu tento negociar tudo, sabe? Nada é imposto. Então, é sempre negociando, partindo do princípio que o ator principal é a criança. Ela que é sempre favorecida. Então, essa é a minha conduta. Se o paciente vai seguir ou não, é outra história. Mas eu tento sempre, olha, aparar as arestas. Eu lembro, esse meu mentor, ele dizia assim, fica tranquilo, casa que tem comida, a criança não vai ter fome. Então, se vai comer de um jeito, se vai comer sentado, se vai comer em pé, se vai comer aonde, não importa. O importante é que seja um momento familiar. Enfim, é isso. Mas foi bom, gente, foi bom pra caramba. Vou desligar aqui meu áudio. Obrigada, viu, mãe? Denise, eu quero dar uma palavrinha. Fugindo um pouquinho. Fala, Kátia, por favor. Não, você vai dar a sua resposta, não sei se você vai responder a Maria Marta, e depois eu concluo. Tá, não, assim, falando ainda sobre essa situação das pessoas agora terem uma fonte enorme de informações, né, que vem através de internet, de, como ela falou, digital influencers, né, elas já vêm para você, às vezes, com tudo, olha, vai ser assim, eu vou dar o método BLW,
eu não vou dar carne, não vou dar nenhum tipo de carne, né? Às vezes com um bebê pequeno, né? E eu tento, como a Mônica falou, a gente não pode ser radical, né? A gente precisa negociar, tentar mostrar para aquela família, para aquela mãe, que pode haver um prejuízo nutricional, né? Principalmente nos veganos ou nos vegetarianos, nesse inicial aí da vida, e que vai precisar de um auxílio nutricional aí de nutricionista, de nutróloga, para tentar, né, repor a falta da proteína animal. E é difícil, às vezes, essa situação, principalmente agora a situação do BLW, que a criança quer coisas grandes, que pega com a mão, né? Eu queria um pouquinho da opinião da Mônica sobre isso depois que a Kátia falar, tá bom? Não, eu ia só fazer minhas considerações finais aqui, só para te... aí eu passo a palavra para vocês novamente. Bom, Denise, que é a nossa anfitriã aqui, muito obrigada pelo seu trabalho, pela sua mobilização, pela sua liderança aí na região Lagos, que, assim, para nós é um motivo de muito orgulho. Sabemos que podemos contar com você sempre em todos os eventos da SOPERJ. Você também está aqui levando a bandeira aí da região Lagos. Quero agradecer imensamente à Nestlé por nos proporcionar esses encontros de qualidade. Alana, sempre é muito bom te ouvir, aprofundar em alguns assuntos que, para nós, pediatras, a gente às vezes não domina, porque não somos todos nutrólogos, assim como a doutora Mônica. Muito obrigada, Alana. Mônica, estou com saudade de viajar com você, de assistir jogo de tênis com você, de torcer na chuva pelos tenistas. E em breve, espero que ano que vem, com vacina, a gente possa realmente estar juntos novamente. Quero agradecer também a minha diretoria, que nesse projeto com a Nestlé, no ano passado, 2019, eu fui a todos, e foi muito bom, foi uma troca imensamente produtiva. A cada viagem, região Lagos, Campos, foi sensacional. Só que esse ano, a gente mudou para o remoto, a gente está tendo vários eventos e ações remotas. Então, a minha diretoria está fazendo essa abertura de cada evento, né? Então, assim, muito obrigada, Maria Marta, Cláudio, outras pessoas que vão estar presentes ao longo, Arnold, enfim. E eu quero agradecer muito, agradecer também o Diego, que também tem uma paciência infinita e um carinho também muito grande com todos os nossos palestrantes. Então, obrigado a todos e estou muito feliz com esse nosso projeto e com as nossas aulas. Um beijo, boa noite. Muito obrigada, doutora Kátia. Também gostaria aí de agradecer a todos essa parceria, um enorme desafio, né, a nutrição, por conta de tudo que vocês comentaram, né? São blogs, são mães que já chegam com suas opiniões formadas. Então, é um grande desafio, nós como nutricionistas, vocês como pediatras, nutrólogos, esse trabalho e cada vez a gente estimulando mais essa equipe multidisciplinar, essa troca, e eu acho que a SOPERJ levanta muito essa bandeira da equipe multidisciplinar, né? A gente não consegue fazer nada sozinho, então eu acho que é por aí. Parabéns pela iniciativa de vocês. Estou com saudade também dos nossos eventos presenciais, mas se Deus quiser, ano que vem estaremos juntas novamente, né? Tá bom? Um grande beijo para todos e obrigada. Obrigada. Boa noite, doutor. Estou encerrando a gravação. Não, Denise, acho que a Denise vai falar também. Tchau, gente. Denise vai falar. Então, gente, agradecer a todos, agradecer a presença da Kátia aqui, nossa presidente da SOPERJ, que está sempre presente em tudo, né? Ela parece Deus, está sempre onipresente. Agradecer muito as palestrantes, a Mônica, a Alana, assim, que nos ajudaram muito aí a tirar dúvidas no nosso dia a dia, né?
lembrar os pediatras que existe um manual de alimentação que foi feito pela SOPEST, Sociedade Brasileira de Pediatria, SBP, aliás, que acho que praticamente todo mundo tem, e é uma coisa super importante para a gente ter no consultório, no nosso dia a dia, um muito bom auxílio, né? A gente lançar a mão, né? Lembrar disso. E a doutora Elizabeth Caetano quer falar alguma coisa para a gente poder encerrar, então. A Beth fala e a gente despede, então. Nada, é só agradecer, Agradecer essa equipe aí, essa turma aí, nossa, muito bom. Mônica, tudo de bom para você. Alana, seja feliz. Martinha, tchau, Kátia, tchau, Denise, obrigada pela oportunidade. Tchau, Adriana. Beijo, Mônica, quer falar alguma coisa? Isso. Mônica e Alana, despedindo. Não, quero agradecer, acho que foi ótimo participar dessas lives, é sempre muito bom. Quero agradecer o convite, Denise, obrigada. Kátia, obrigada. Eu que agradeço. E a Alana, obrigada pela parceria mais uma vez, sempre muito bom apresentar com você. Vamos participar mais vezes. Batman e Robin, né, doutora Mônica? Batman e Robin. Agradeço muito a presença de todos, da diretoria da SOPEST que esteve com a gente, o Cláudio Inef, a Maria Marta, tá? A Mônica, a Alana, muito obrigada, gente. Vocês engrandeceram nossa regional aqui, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada, Nestlé, a Adriana, tá? O Paulinho, pela ajuda aí de todo mundo, tá bom? Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, agora estou parando a gravação. Boa noite. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.